despojar os seus algozes. Eles têm agora que pedir ouro, prata e tecidos para eles. E a palavra de Deus diz que Deus faz com que o povo dele ache graças diante dos olhos daquele povo, do povo do Egito. E eles presenteiam, eles dão tudo aquilo que o povo de Israel está pedindo. E eles saem com carruagens de lá, 600 mil homens de guerra, mais mulheres e crianças, mais idosos. Sai aproximadamente 3 milhões de almas do Egito, e com as carruagens dele, as carroças cheias de despojos dos seus algozes. Foram 430 anos, e a palavra de Deus vai dizer exatamente no dia em que se cumpriu 430 anos, o povo sai do Egito. O período de tribulação deles, o período de sofrimento, tinha uma data pré-estabelecida, seria exatamente 430 anos. Outro dia eu dizia para os irmãos: que tal se nós soubéssemos o início e o final da nossa tribulação, o início e o final do nosso deserto? Talvez a gente perseverasse, talvez a gente relaxasse. Vai ter o início, vai ter o fim. O Senhor não vai se contradizer. Lá no final eu sei quando vai ser e vai ficar tudo bem. Agora, se eu não sei, assim como o povo no Egito não sabia, eu levanto um clamor, e o clamor sobe da terra para os céus, e o céu se abre diante da adoração verdadeira, diante de um clamor verdadeiro, e a resposta desce. 430 anos, irmãos, para o povo entender que era necessário levantar um clamor. Talvez se eu soubesse o final da minha aprovação, eu esperava no último dia. Hoje é o final, hoje eu levanto um clamor. Mas como eu não sei, eu levanto um clamor todos os dias, e eu peço a Deus por provisão dos céus. E quando chegar o final da minha aprovação, que Deus sabe, não eu e não os irmãos, aí vem a resposta dos céus. Os céus se abrem e a provisão vem, irmãos. Aleluia, Jesus. Irmãos, vão abrindo aí as suas Bíblias em Mateus 21, em nome de Jesus. Enquanto eu vou falando, já vai ficando adiantado por conta da Santa Ceia, irmãos. Aleluia, Jesus. Irmãos, então, quando o povo vai marchando do êxodo, ele vai adorando. Assim como quando nós recebemos a bênção, parece que o louvor é melhor, parece que a nossa adoração é melhor. Assim foi com aquele povo, irmãos. Eles estavam esperando uma provisão que um dia chegou. E já que chegou, agora é somente se deleitar com as provisões que vêm dos céus. Imagina só, o povo cativo era escravo, sem esperança nenhuma. Quando de repente eles entram em consenso: opa, vamos ligar na terra, que talvez seja ligado no céu. Vamos adorar aqui, vamos pedir uma provisão, porque aí o Senhor pode que abra o céu sobre nós e nos tire desse martírio, nos tire desse sofrimento. Já se passaram 430 anos, nossos antepassados vieram para cá. Talvez a gente esteja hoje pagando o preço que era para eles pagar. Mas tudo tem um tempo, irmãos. Tudo tem um tempo, irmãos. E talvez debaixo dos céus esse fosse o tempo daquele povo. Talvez eles tivessem que entender que tinha que se levantar um clamor. Lembrem que para Deus não existe tempo, para Deus não existe dias, não existe um dia de 24 horas, para nós existe, mas para Deus, irmãos, saiu ontem o pessoal do êxodo. Estamos hoje nós aqui falando sobre o clamor que eles levantaram. Talvez o Senhor esteja dizendo: levante um clamor que o céu se abre sobre vocês. Não esperem saber o final da aprovação de cada um, só levantar um clamor, que talvez Deus responda dos céus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, em Mateus capítulo 21, versículos 8 e 9, irmãos, vai dizer assim: e multidões, versículo 8, então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. Versículo 9: e as multidões, tanto os que iam adiante dele, quanto as que seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Irmãos, isso aqui já se passaram aqui 1500 anos. Bem exatamente 1446 anos. Mas vamos dizer que em torno de 1400 a 1500 anos agora nós estamos vendo Jesus. E eu os convido também para comigo entrar nesse século, e seguindo ou ir adiante de Jesus, e ver ele entrando agora em Jerusalém. E o povo está lá cortando ramos,
está lá jogando aos pés de Jesus, estão jogando as suas capas, os seus aventais, as suas vestes, irmãos, e se despindo das suas vestes, humildemente jogando diante de Jesus. Para quê, irmãos? Para simular um tapete, porque vinha vindo ali agora um rei, a saber, o rei dos reis, e eles diziam: Hosana ao filho de Davi. Era um rei que vinha, e a palavra de Deus vai dizer para nós que era um rei humilde, por isso que ele vinha, irmãos, montado em uma jumenta. Só que aqui está se cumprindo a profecia que está em Zacarias 9:9. Zacarias 9:9, irmãos, também aqui, se vocês olharem, no versículo 5, vai dizer exatamente o que diz em Zacarias 9:9. Vai dizer assim: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Irmãos, aqui a profecia está se cumprindo. 1500 anos se passaram, e de Zacarias a Jesus, irmãos, em torno de 500 anos. Zacarias, quando ele faz essa profecia, quando ele tem essa visão, ele está retornando do cativeiro babilônico, está retornando depois de 70 anos de cativeiro, irmão. O povo se rebelou, Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, e o povo foi cativo, 70 anos. Só que as profecias nesse caso apontavam o início e o fim dessa aprovação. Então eles sabiam que 70 anos depois eles retornariam da escravidão. E aí então diz que depois que Zacarias sai da Babilônia, ele vai então ter essa visão do rei dos reis entrando em Jerusalém novamente, e um séquito atrás, e um séquito à frente, uma comitiva atrás e uma que ia adiante dele, e o povo o recebendo, porque conheciam a profecia, irmãos, e cortavam ramos e jogavam aos pés de Jesus, se despindo das suas roupas, das suas capas, das suas túnicas, e colocavam à frente de Jesus, porque ele entrava humildemente, e não em um cavalo de guerra como um rei, porque um rei desfilava em cavalo de guerra, um rei desfilava em um carro de guerra, mas Jesus, ele entra em Jerusalém montado em um burrico, filho de jumenta, humildemente, irmãos. Por quê? Porque anunciava um reino de paz. Ele não vinha para guerrear, irmãos. Só que seguindo aquilo que eu aprendi na sexta-feira, talvez aquele séquito que vinha atrás, talvez alguns dos seguidores dele estivesse dizendo: ele vem agora para derrubar a opressão de Roma, ele vem agora porque ele é rei. E eles não entendiam que ele vinha anunciar um reino de paz. Esse que é o problema. Muitos seguem a Jesus, mas sem conhecer Jesus. Pode passar 30 anos dentro da casa, irmãos, mas nunca deixaram de ser seguidores. Aqueles que são chamados filhos por Jesus, filhos de Deus por Jesus Cristo, irmãos, são aqueles que convertem verdadeiramente. Não são apenas seguidores, são praticantes da fé, são praticantes das obras. Como que eu vou provar a minha conversão? Eu mostro as minhas obras. O irmão que me mostra a sua fé, eu vou mostrar as minhas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta, irmãos. Por mais que a minha obra não me salva, ela é a materialização da minha fé. É isso que os irmãos têm que entender. Eu faço a obra de Deus não para ser salvo, é porque eu já fui salvo pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, Pai maravilhoso. Viajamos 1500 anos então, irmãos, agora do Êxodo. A Páscoa, a primeira Páscoa instituída por Deus, era o Pessah. Havia pressa para sair do Egito? Havia. É sandália nos pés, cinto amarrado na cintura e cajado na mão, porque é o Pessah do Senhor. Quando o Senhor dissesse: agora é o momento de partir, o povo tinha que sair apressado. O cordeiro, ele foi assado em fogo alto, porque havia pressa de sair de lá. As ervas amargas, que eram para ser comidas junto com a carne do cordeiro, era para se lembrar do tempo da aflição. E o pão sem fermento é por causa da pressa de sair. A palavra de Deus vai dizer que as amassadeiras saíram amarradas nas trouxas das mulheres, tudo em cima das carroças. O pão não teve tempo de levedar. É por isso que não era para colocar ali o fermento, porque não haveria tempo para o pão levedar. A massa não levedaria, a massa não incharia. Era simplicidade, humildade. Em Deuteronômio, irmãos, esse pão é chamado pão de aflições, porque ele lembrava lá das cargas do Egito, lembrava lá do período que passaram no Egito, um
período de sequidão e provação, o pão de aflições. Irmãos, como nós caminhamos, ou voamos, ou fomos arrebatados na velocidade do pensamento para 1500 anos adiante, nós estamos agora vendo Jesus Cristo entrando em Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer que logo em seguida o Senhor Jesus, Ele vai entrar no templo, e Ele vai ver cambistas lá negociando dentro da casa do Pai. E a palavra de Deus vai dizer que Ele vira as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombos para sacrificar, como indulgência. E ainda a palavra de Deus vai dizer que Ele pega um açoite e começa a correr todo aquele povo de lá. E Ele vai dizer, ali no versículo 12, irmãos, vai dizer assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam, comprando, vendendo. Também tomou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada a casa de oração,